Aquela sua oscilação calculada entre o evidente e o opaco me atingiu de modo particularmente doloroso certa vez, a única, em que as pessoas desandaram numa de nossas consultas à obstetra. Era novembro e a cidade ainda emanava calor como se o verão terminasse em prosseguir. Lila se sentiu mal na rua. Nos sentamos por uns minutos num bar. Depois, um tanto alarmadas, fomos ver a médica. Lila lhe explicou com tons auto-irônico que a coisa já volumosa que ela trazia na barriga a puxava, a empurrava, a paralisava, a incomodava, a enfraquecia. A obstetra ouviu divertida, a tranquilizou e disse: Seu filho será como você, muito vivo, muito fantasioso. Então está tudo bem, ótimo. Mas antes de nos despedirmos, eu insisti: Tem certeza de que está tudo certo? Absoluta. Então o que é que eu tenho? Protestou Lila. Nada que tenha a ver com a gravidez. E tem a ver com o quê? Tem a ver com a sua cabeça. E o que a senhora sabe de minha cabeça? Seu amigo Nino a elogiou muito. Nino? Amigo? Silêncio. Na saída, precisei me esforçar para convencer Lila a não mudar de médico. Antes de ir embora, ela me disse, com o seu tom mais feroz: Seu amante com certeza não é meu amigo, mas, na minha opinião, não é nem mesmo amigo seu. Portanto, lá estava eu, empurrada com a força para o coração de meus problemas, a inconfiabilidade de Nino. No passado, Lila já me havia demonstrado que sabia sobre ele coisas que eu desconhecia. Agora estava sugerindo que ainda havia outros fatos que ela conhecia e eu não? Foi inútil pedir que se explicasse melhor, e ela se retirou, encerrando qualquer discussão. Depois briguei com Nino por sua indelicadeza, pelas confidências, com certeza, embora ele negasse indignado. Devia ter feito a mulher de seu colega, por tudo o que guardava dentro de mim e que também naquela ocasião afirmei e sufoquei. Não disse a ele. Lila o considera um mentiroso traidor. Era inútil, ele simplesmente riria. Mas me ficou a suspeita de que aquela menção à sua inconfiabilidade aludisse a alguma coisa concreta. Era uma suspeita lenta, desinteressada. Eu mesma não tinha nenhuma intenção de transformá-la numa insuportável certeza. Eu, no entanto, persistia. Por isso, num domingo de novembro, fui primeiro visitar minha mãe e depois, por volta das 6 da tarde, fui para a casa de Lila. Minhas filhas estavam em Florença com o pai. Nino estava comemorando o aniversário do sogro com sua família. Quanto a Lila, eu sabia que ela estava sozinha. Enzo tinha ido visitar uns parentes em Avelino e levava Genaro. Dentro de mim, o bebê estava nervoso. Atribuí o fato ao clima pesado. Lila também se queixou de que o menino se mexia demais. Disse que era como uma marretada contínua no ventre. Queria dar um passeio para acalmá-lo, mas eu tinha levado doces, preparei eu mesma o café e pretendia ter uma conversa franca com ela, na intimidade daquela casa despojada com janelas que davam para o estradão. Fiz uma conta que queria jogar conversa fora, aludi às questões, no fim das contas, que me interessavam menos. Por que Marcelo anda dizendo que você foi a desgraça do irmão? O que você fez com Michele? E assumi um tom meio zombeteiro, como se aqueles temas só servissem para rirmos um pouco. Queria chegar aos poucos na intimidade, a pergunta que nos atormentava: O que você sabe de Nino que eu não sei? Lila me respondeu desinteressada. Ela se sentava, se levantava, dizia que sentia a barriga como se tivesse bebido litros de alguma bebida gasosa, se queixava do cheiro de canole, que em geral lhe agradavam tanto e agora pareciam enjoativos. Você sabe como o Marcelo é, disse. Nunca esqueceu o que lhe fiz na infância e, como é covarde, nunca diz as coisas na cara. Banca um bonzinho inócuo, mas fica espalhando boatos. Então adotou o tom que sempre tinha naquela fase, afetuoso e ao mesmo tempo quase arrogante. Mas você é uma senhora de respeito. Deixe para lá meus problemas. Me conte como sua mãe está. Queria, como sempre, que eu falasse de mim, mas não recuei. Justamente partindo de minha mãe, de suas preocupações com Elisa e meus irmãos, a reconduzi ao Solara. Ela bufou, disse com sarcasmo que os homens dão uma importância enorme ao sexo e especificou rindo. Não Marcelo, embora ele também não seja flor que se cheire, mas Michele, que ficou doido, se fixou em mim faz tempo e corre atrás até da sombra de minha sombra. Enfatizou alusivamente essa expressão, sombra de minha sombra.
Disse que era por esse motivo que Marcelo implicava com ela e a ameaçava. Não suportava o fato de ela ter posto uma coleira no irmão e o levar por caminhos, segundo ele, humilhantes. Riu mais um pouco e rosnou. Marcelo acha que me mete medo, mas que nada. A única pessoa que realmente sabia meter medo era a mãe dele. E veja como terminou. Falava e levava a mão à testa, se queixava do calor, da leve dor de cabeça que sentia desde a manhã. Entendi que queria me tranquilizar, mas também, contrariamente, me mostrar um pouco do que havia lá onde ela morava e trabalhava todos os dias, por trás da fachada das casas, nas ruas do bairro Novo e do Velho. Assim, por um lado, negou várias vezes o perigo, por outro, me fez um quadro de delinquências avassaladoras, extorsões, agressões, furtos, agiotagem, vinganças seguidas de vinganças. O livro vermelho que Manuela guardava e que depois de sua morte passara a Michele, agora era conservado por Marcelo, que estava tirando do irmão, por desconfiança, todo o controle dos negócios lícitos e ilícitos, além das amizades políticas. Disse de repente: há alguns anos Marcelo trouxe a droga para o bairro e só quero ver onde isso vai acabar. Apenas uma frase. Estava muito pálida e se bandava com a barra da saia. De todas as alusões, a que mais me assustou foi a da droga, sobretudo pelo tom de reprovação desgostosa. Para mim, naquela época, a droga era a casa de Maria Rosa e também a casa da Viataço em certas noites. Eu nunca tinha usado, a não ser um pouco de fumo por curiosidade, mas não me escandalizava de outros e recorriam a ela. Nos ambientes em que eu tinha frequentado e continuava frequentando, ninguém se escandalizava com isso. Então, para manter a conversa viva, expus minha opinião recorrendo sobretudo aos tempos de Milão e a Maria Rosa, para quem se drogar era um dos tantos canais do bem-estar individual, uma via para se libertar dos tabus, uma forma culta de desgramento. Mas Lila sacudiu a cabeça contrariada. Desregramento coisa nenhuma, Helena. O filho da senhora Palmieri morreu disso há 2 semanas, o encontraram nos jardins. E percebi sua antipatia por aquela palavra, desregramento. Pelo meu modo de pronunciá-la, atribuiu-lhe um valor muito positivo. Me defendi e arrisquei. Devia ser doente do coração. Ela rebateu. Era doente de heroína. E acrescentou depressa. Agora chega, fiquei chateada. Não quero passar o domingo falando dos pobres do Solara. No entanto, foi o que ela fez, e mais do que em outras ocasiões. Passou um longo intervalo. Por inquietação e cansaço, escolha, não sei, Lila alargara um pouco as malhas de seu discurso, e me dei conta de que, embora tivesse dito pouco, enchera minha cabeça de imagens novas. Há tempos eu sabia que Michele gostava dela, gostava daquela forma abstratamente obsessiva que o prejudicava. E era claro que ela se aproveitava disso para deixá-lo de joelhos. Mas agora havia evocado a sombra de sua sombra, e com essa expressão pusera diante de meus olhos Afonso, o Afonso que se comportava como seu reflexo, em roupa de gestante na loja da Piazza de Mille. E pude ver Michele, um Michele maravilhado, erguendo seu vestido e o apertando contra si. Quanto a Marcelo, no instante, a droga deixara de ser o que me parecia que fosse, uma brincadeira libertária entre pessoas abstratas, e se deslocara para o teatro abjeto dos jardinzinhos ao lado da igreja. Se tornava uma víbora, um veneno que surpeteava no sangue de meus irmãos, de Rino, talvez de Genaro, e matava, e carregava dinheiro para o livro vermelho, antes custodiado por Manuela Solara, e agora tendo passado de Michele a Marcelo, por minha irmã na casa dela. Senti todo o fascínio daquela sua maneira de governar e desgovernar o seu bel prazer. Com pouquíssimas palavras, a fantasia alheia. Aquele afirmar, silenciar, deixar imagens e emoções correrem sem acrescentar mais nada. Estou cometendo um erro, disse a mim mesma, confusamente, ao escrever como fiz até agora, registrando tudo o que sei. Deveria escrever de modo como ela fala, abrindo voragens, construindo pontes sem as terminar, forçando o leitor a fixar a correnteza. Marcelo Solara passava e passando velozmente ao lado de minha irmã Elisa, de Silvio, Pepe, Guiane, Rino, Genaro e Michele, agarrando a sombra da sombra de Lila. Foi difícil espantar as imagens de penetrações voluptuosas entre homens de agulhas nas veias e de desejo em morte. Tentei retomar a conversa,
Mas havia algo que não andava, sentia o calor daquele fim de tarde na garganta. Me lembro de um peso nas pernas e do suor no pescoço. Olhei o relógio na parede da cozinha, já havia passado das 7h30. Descobri que não tinha mais vontade de mencionar Nino, de perguntar a Lila, que se sentava à minha frente sob uma luz amarelada de poucos watts, o que ela sabe dele que eu não sei. Sabia muito, demais, e poderia me fazer imaginar o que quisesse, e eu nunca mais conseguiria apagar as imagens da cabeça. Tinha dormido juntos, tinham estudado juntos. Ela o havia ajudado a escrever seus artigos, assim como eu o ajudara com os ensaios. Por um instante voltaram os ciúmes, a inveja. Me fizeram mal e os afastei. Ou talvez o que os afastou tenha sido uma espécie de trovão embaixo do prédio, embaixo do estradão, como se um dos caminhões que passavam ali continuamente tivesse achado um meio de se desviar em outra direção, descer veloz sobre a terra com o motor na máxima potência e correr entre nossos fundamentos atingindo e derrubando tudo. Perdi o fôlego. Por uma fração de segundo não entendi o que estava acontecendo. A xícara de café tremeu no pires. A perna da mesa bateu em meu joelho. Dei um pulo, me dei conta de que Lila também estava assustada, tentando se levantar. A cadeira pendeu atrás de duas costas. Ela tentou segurá-la, mas lentamente curvada, uma mão esticada para frente em minha direção, a outra alongada para o espaldar, os olhos apertados, como se concentrada antes de reagir. Nesse meio tempo, o trovão continuava correndo sob o prédio, e um vento subterrâneo erguia ondas de um mar secreto contra o piso. Olhei o teto, a lâmpada oscilava como a cúpula de um vidro rosado. Um terremoto, gritei. A terra se movia, uma tempestade instável estava explodindo sob meus pés. Sacudia a sala como um uivo do bosque dobrando por rajadas de vento. Os muros estavam estalando, pareciam inchados, se desarticulavam e rearticulavam nos ângulos. Do teto caía uma névoa de pó, a qual se juntava à névoa que se desprendia nas paredes. Me lancei para a porta ainda gritando: terremoto! Mas o movimento era só uma intenção. Eu não conseguia dar um passo. Meus pés pesavam. Tudo pesava. A cabeça, o peito, sobretudo a barriga. A terra na qual eu queria me apoiar se subtraía. Por uma fração de segundo estava ali, e depois já não estava mais. Meu pensamento voltou a Lila. A procurei com o olhar. A cadeira finalmente havia caído. Os móveis, especialmente uma velha cristaleira com seus pequenos objetos, copos, pratos e bibelôs, vibravam no uníssono com os vidros das janelas como ervas daninhas numa cornija quando há brisa. Lila estava de pé no centro da sala, encurvada, a cabeça para baixo, os olhos estreitos, a testa franzida, as mãos segurando a barriga como se temesse que explodisse e fosse se perder na poeira do reboco. Os segundos voavam, mas nada dava a impressão de querer voltar à ordem, e a chamei. Não reagiu, parecia compacta, a única entre as formas presentes não sujeita a estremecimentos e tremores. Era como se estivesse anulado qualquer sentimento. Os ouvidos não escutavam, a garganta não inspirava ar, a boca estava fechada, as pálpebras cancelavam o olhar. Era um organismo imóvel, rígido, vivo apenas nas mãos que, com dedos alargados, apertavam a barriga. Lila, chamei. Saí de onde estava para agarrá-la, arrastá-la dali. Era o mais urgente a fazer. Mas minha parte subalterna, aquela que eu supunha enfraquecida e que, no entanto, ressurgia, me sugeriu: talvez você deve fazer como ela. Precisa ficar parada, dobrar-se para proteger seu bebê, não correr para fora. Foi difícil me decidir. Alcançá-la era difícil, mas se tratava apenas de um passo. Por fim, a agarrei pelo braço, a sacudi. Ela abriu os olhos e me apareceram brancos. O barulho era insuportável. Toda a cidade estrondava. O Vesúvio, as ruas, o mar, as velhas construções. Lila se soltou e gritou: não me toque! Foi um berro raivoso que ficou mais impresso em mim que os segundos intermináveis do terremoto. Entendi que eu havia errado. Ela, sempre no controle de tudo, naquele momento não controlava nada. Estava imóvel de terror, temia romper-se ao simples toque. Arrastei-a para fora com puxões violentos, empurrões e súplicas. Tinha medo de que o tremor que nos havia paralisado fosse seguido de outro, mais terrível, definitivo, e tudo desabasse sobre nós. Censurei-a, implorei, e lembrei que precisávamos deixar os bebês a salvo. Então nos lançamos no rastro de gritos aterrorizados, um crescente tremor associado a movimentos involuntários,
Parecia que o coração do bairro e da cidade estava prestes a explodir. Assim que chegamos ao pátio, Lila vomitou e eu lutei com a náusea com que me apertava o estômago. O terremoto. O terremoto de 23 de novembro de 1980, com sua devastação infinita, entrou nos nossos ossos, afugentou o hábito da estabilidade e da solidez, a certeza de que cada instante seria idêntico ao sucessivo, a familiaridade dos sons e dos gestos, sua reconhecibilidade certa. Infiltrou-se a suspeita quando a qualquer segurança, o pendor a acreditar em toda a profecia de desgraça, uma atenção angustiada aos sinais da fragilidade do mundo e foi difícil recuperar o controle. Segundos e segundos e segundos que não terminavam nunca. Fora de casa estava pior do que dentro. Tudo era movediço e cheio de gritos. Fomos envolvidas por boatos que se multiplicavam o horror. Foram vistos clarões vermelhos nas bandas da ferrovia. O Vesúvio despertara. O mar se chocara. Os presos estavam sob os escombros ou tinham fugido, e agora matavam as pessoas por nada. O túnel que levava a Maria e a Marina havia desmoronado, sepultando a metade do bairro que tentava escapar. E as fantasias se nutriam umas das outras. Lila, vi, acreditava em tudo e tremia agarrada ao meu braço. A cidade é perigosa, me sussurrou. Precisamos ir embora. As casas estão caindo, tudo vai cair sobre a gente. Os esgotos estão jorrando o céu aberto. Olha os ratos como fogem. Enquanto as pessoas corriam para os carros e as ruas iam ficando engarrafadas, ela começou a me puxar, murmurando: Todos estão indo para o campo, lá é mais seguro. Queria correr para o carro, queria chegar a um descampado, onde apenas o céu, que parecia leve, podia cair sobre nossas cabeças, e não conseguia acalmá-la. Chegamos ao carro, mas Lila estava sem palavras. Tínhamos fugido sem pegar nada, batendo as portas atrás de nós, e mesmo que tivéssemos tido coragem para isso, não podíamos entrar no apartamento de novo. Agarrei uma maçaneta com todas as minhas forças, puxei, sacudi, mas Lila gritou, pôs as mãos nos ouvidos como se meus movimentos produzissem nela sons e vibrações insuportáveis. Olhei ao redor, avistei uma grande pedra que se soltara de uma mureta. Quebrei uma das janelas. Depois eu mando consertar, falei. Agora vamos ficar aqui, já vai passar. Entramos no automóvel, mas tudo continuou. Tínhamos a impressão permanente de que a terra tremia. Além do para-brisa empoeirado, observamos as pessoas do bairro que estavam reunidas em grupos e confabulavam. Porém, quando tudo parecia finalmente calmo, alguém passava correndo e berrando, o que provocava um corre-corre geral e choques violentos contra os nossos carros, fazendo meu coração disparar. Eu tinha medo, sim, estava apavorada, mas para minha grande surpresa não estava tão assustada quanto Lila. Naqueles segundos de terremoto, ela de repente se dispara da mulher que havia sido até um minuto atrás, e a que sabia calibrar com precisão pensamentos, palavras, gestos, táticas e estratégias, quase como se naquela circunstância a considerasse uma armadura inútil. Agora era outra. Era a pessoa que eu tinha visto na noite do Réveillon de 1958, quando a estourara a guerra dos fogos de artifício entre os Carraque e os Solara, ou a que mandara me chamar em San Giovanni a Tedúcio, quando eu trabalhava na fábrica de Mundo Socavo. Achava que estava doente do coração e queria me dar dinheiro para criar, porque estava certa de que ia morrer. Só que, se no passado os pontos de contato entre as duas Lilas subsistiam, agora aquela outra mulher parecia ter emergido diretamente das entranhas da terra. Não se parecia minimamente com uma amiga que poucos minutos antes eu invejava pela maneira como sabia selecionar as palavras com grande arte, nem sequer nos traços, que estavam desfigurados pela angústia. Eu jamais poderia passar por uma metamorfose tão brusca. Minha autodisciplina era estável, o mundo continuava à minha volta com naturalidade, mesmo nos momentos mais terríveis. Sentia que Dedê e Elsa estavam com o pai em Florença, e Florença era um espaço fora de perigo, o que por si só me acalmava. Esperava que o pior tivesse passado, que nenhum prédio do bairro tivesse desmoronado, que Nino, minha mãe, meu pai, Elisa e meus irmãos estivessem assustados como nós, mas também vivos como nós. Mas ela, não conseguia pensar naquele modo. Contorcia-se, tremia, alisava a barriga, parecia não acreditar em nexos estáveis. Para ela, Genaro e Enzo haviam perdido qualquer conexão conosco. Tinham se desfeito. Emitia uma espécie de estertor. De olhos esbugalhados, agarrava a si mesmo, se abraçava.
e repetia obsessivamente adjetivos e substantivos incongruentes com a situação em que estávamos. Articulava frases sem sentido e, no entanto, as pronunciava com convicção, dando-me repuxões. Por um longo tempo foi inútil que lhe apontasse pessoas conhecidas, que abrisse a porta do carro, agitasse os braços, as chamasse para ancorá-la em nomes, as vozes que pudessem contar aquela mesma experiência terrível e assim tirá-la daquela fala desconexa. Apontei Carme com o marido e os meninos, que cobriam a cabeça de modo engraçado com almofadas, e um homem, talvez o cunhado, que carregava até um colchão sobre as costas, e juntos a outros andavam depressa, a pé, rumo à estação, e levavam com eles objetos insensatos. Uma mulher tinha uma panela na mão. Apontei Antônio com a mulher e os filhos. Fiquei espantada como todos eram bonitos. Pareciam personagens de um filme, enquanto se acomodavam com calma no furgãozinho verde que depois partiu. Apontei a família Carraque e os agregados, maridos, esposas, pais, mães, coabitantes, amantes, vale dizer, Estefano, Ada, Melina, Pinúcia, Rino, Afonso, Marisa e todos os filhos, que apareciam e desapareciam na multidão, chamando uns aos outros continuamente por medo de se perderem. Apontei o carro de luxo de Marcelo Solara, que, roncando, tentava livrar-se do aglomerado de veículos. A seu lado estava minha irmã Elisa, com o menino, e nos bancos de trás as sombras pálidas de minha mãe e de meu pai. Gritei nomes com a porta aberta, tentei envolver Lila também, mas ela não se moveu. Ao contrário, me dei conta de que as pessoas, sobretudo as que conhecíamos bem, as assustavam ainda mais, especialmente se estavam agitadas, se gritavam chamados, se corriam. Apertou forte minha mão e fechou os olhos quando o carro de Marcelo subiu na calçada, nos arrancando, e abriu caminho entre a gente que estava ali conversando. E exclamou: Meu Deus! Expressão que nunca ouvira dizer. O que foi? Perguntei. Gritou, arquejando que o carro estava se desmarginando, que também Marcelo, ao volante, estava se desmarginando. A coisa e a pessoa esguichavam de si, misturando metal líquido e carne. Ousou precisamente desmarginar. Foi naquela ocasião que ela recorreu pela primeira vez àquele verbo, se agitou para explicar seu sentido, queria que eu entendesse bem o que era desmarginação e quanto aquilo a aterrorizava. Apertou ainda mais forte minha mão, resfolegando. Disse que o contorno de coisas e pessoas era um delicado, que se desmanchava como fio de algodão. Falou que para ela era assim desde sempre, uma coisa se desmarginava e se precipitava sobre outra. Era tudo uma dissolução de matérias heterogêneas, uma confusão, uma mistura. Exclamou que sempre se esforçava para se convencer de que a vida tinha margens robustas, porque sabia desde pequena que não era assim, não era assim de jeito nenhum, e por isso não conseguia confiar em sua resistência a choques e solavancos. Ao contrário do que fizera até pouco antes, começou a expandir frases excitadas, abundantes, ora as misturando com o léxico dialetal, ora recorrendo a infindáveis leituras que fizera quando menina. Balbuciou que nunca deveria se distrair. Quando se distraía, as coisas reais, que a aterrorizavam com suas contorções violentas e dolorosas, se sobrepunham às falsas, que a acalmavam com sua compostura física e moral, e ela submergia numa realidade empastada, viscosa, sem conseguir dar contornos nítidos às sensações. Uma emoção tátil se diluía em visual, a visual se diluía em olfativa. Helena, o que é o mundo real? A gente viu agora mesmo. Nada, nada que se possa dizer definitivamente. É assim. De modo que, se ela não estivesse atenta, se não conseguisse e não cuidasse das margens, tudo se desfazia em grumos sanguíneos de menstruação, em pólidos sarcomátosos, em fragmentos de fibra amarelada. Falou muito tempo. Foi a primeira vez em que tentou me esclarecer o sentimento do mundo em que se movia. Até hoje, disse, e aqui faço um resumo em palavras minhas de agora. Acreditei que se tratasse de momentos ruins, que vinham e depois passavam, como uma doença de crescimento. Lembra quando lhe contei que a panela de cobre tinha estourado? E do fim do ano de 1958, quando os Solara dispararam contra a gente? Lembra? Os disparos foram o que me deu menos medo. O que me assustou de verdade é que as cores dos fogos de artifício eram cortantes, o verde e o roxo eram especialmente afiados, podiam nos atrapalhar, e os rastros dos rojões raspavam sobre meu irmão Rino como limas, como grossas, esfolando sua carne.
faziam saltar para fora dele um outro irmão, asqueroso, que eu empurrava imediatamente para dentro, dentro de sua forma de sempre. Ou ele se voltaria contra mim para me fazer mal. Durante toda a minha vida não fiz outra coisa, Helena, senão barrar momentos como esse. Marcelo me dava medo e eu me protegia com Stefano. Stefano me dava medo e eu me protegia com Michele. Michele me dava medo e eu me protegia com Nino. Nino me dava medo e eu me protegia com Enzo. Mas o que significa proteger? É só uma palavra. Agora eu precisaria lhe fazer a lista detalhada de todos os abrigos, grandes e pequenos, que construí para me esconder e que não me serviram para nada. Lembra quando me dava um horror o céu de enchia à noite? Vocês diziam como era lindo, mas eu não conseguia. Experimentava ali um gosto de ovo podre com a gema amarela esverdeada dentro do albume e da casca, um ovo sólido que se rompe. Tinha na boca estrelas-ovos envenenados. A luz era de uma consistência branca, borrachuda, grudava nos dentes junto com o negrume gelatinoso do céu, e eu triturava com desgosto, sentia o estridor de glândulos. Entende? Estou sendo clara? No entanto, eu estava feliz e enchia, cheia de amor, mas não bastava. A cabeça sempre acha que há brecha para uma olhar além. Acima, embaixo, ao lado, ali onde está assombro. Na fábrica de Bruno, por exemplo, os ossos de animais se despedaçavam sob meus dedos só de tocá-los, e de dentro deles saía um tutano rançoso. Senti tal repulsa que acreditei que estava doente. Mas por acaso eu estava doente? Tinha mesmo um sopro no coração? Não. O único problema sempre foi a perturbação da cabeça. Não consigo freá-la. Preciso sempre fazer, refazer, cobrir, descobrir, reforçar e depois de repente desfazer e arrebentar. Veja Afonso, ele sempre me deu ânsias desde menino. Senti que a linha que o atava estava para se romper. E Michele? Michele se achava grande coisa, e no entanto bastou achar o fio do desconforto e do contorno e puxar. Ha, ha, ha. Eu o rasguei, quebrei sua linha e o embaracei com a de Afonso. Matéria de homem dentro de matéria de homem. O pano que se tece de dia se desfaz à noite. A cabeça acha um jeito. Mas não adianta muito, o terror permanece, está sempre na fresta entre uma coisa normal e outra. Está ali, à espreita, como sempre suspeitei. E a partir desta noite eu sei com certeza. Nada se sustenta, Helena, nem aqui na barriga o beber parece durar. Mas não. Lembra quando eu me casei com o Stefano e queria fazer o bairro de cima a baixo, somente coisas boas, e que a feiura de antes devia ser abolida? Quanto durou? Os bons sentimentos são frágeis. Comigo o amor não resiste. Não resiste o amor por um homem, nem mesmo o amor pelos filhos resiste. Logo se desgraça. Você olha e eu olho para o céu e furo e vê a nebulosa de boas intenções de confundir com as más. Genaro me faz sentir culpa. Esta coisa dentro da barriga é uma responsabilidade que me fere, me esfola. Querer bem corre paralelo a querer mal, e eu não consigo me condensar em torno de nenhuma boa vontade. A professora Oliviero sempre teve razão, eu não depresto. Não sei manter viva em sequer uma amizade. Você é gentil, Helena. Sempre teve muita paciência comigo. Mas esta noite eu entendi de forma definitiva. Há sempre um solvente que opera devagar, com um calor suave, e vai desmanchando tudo, mesmo quando não há terremoto. Por isso, por favor, não lhe ofendo. Não se ofenda também. Se lhe digo coisas horríveis, você tape os ouvidos. Não quero fazer isso, mas faço. Por favor, não me deixe agora. Senão eu desmorono. Sim, falei várias vezes. Tudo bem, mas agora descanse. Abracei-a com força. Ela acabou dormindo. Fiquei acordada, observando, como ela me recomendara certa vez. De vez em quando percebia leves tremores. Alguém gritava de terror dentro de um carro. Agora o estradão estava deserto. O bebê se mexia em minha barriga, com um chapinhar. Toquei o ventre de Lila. O dela também se mexia. Tudo se movia, o mar de fogo sobre a crosta terrestre, e as fornalhas das estrelas, e os planetas, e os universos, e a luz dentro da treva, e o silêncio no gelo. Mas eu, mesmo agora que pensava nisso sob a onda das palavras turbulentas de Lila, eu sentia que em mim o assombro não seguia lançar raízes, e até a lava e toda a matéria em fusão que eu imaginava em seu fluxo ardente dentro do globo terrestre,
todo o medo que aquilo me inspirava, se recompunham em minha mente em frases ordenadas, em imagens harmoniosas, se transformavam em pavimento de pedras negras, como as das ruas de Nápoles, um chão do qual eu era sempre o de todo modo o centro. Enfim, eu me dava peso, sabia me dar, não importava o que acontecesse. Tudo o que me tocava, os estudos, os livros, Franco, Pietro, as meninas, Nino, o terremoto, tudo passaria e eu, qualquer eu entre aqueles que fui somando, eu continuaria firme. Eu era a ponta do compasso que está sempre fixa, enquanto a grafite corre à volta, traçando círculos. Já Lila agora me parecia claro, e isso me deu orgulho, me acalmou, me enterneceu. Lila penava para se sentir estável, não conseguia, não acreditava. Por mais que sempre tivesse dominado todos nós, por mais que tivesse imposto e impusesse um modo de ser, sob o risco de arcarmos com seu ressentimento e sua fúria, ela percebia a si mesma como um magma, e todos os seus esforços, no fim das contas, eram voltados apenas para se conter. Quando, apesar de sua engenharia preventiva sobre pessoas e coisas, o magma prevalecia e transbordava, Lila se perdia de Lila. O caos parecia a única verdade, e ela, tão ativa, tão corajosa, se anulava aterrorizada, tornava-se um nada. O bairro se esvaziou, o estradão ficou quieto, o frio baixou. Nos edifícios, transformados em rochedos escuros, não havia uma só lâmpada acesa, nem um brilho colorido de televisões. Também adormeci. Depois acordei sobressaltada, ainda estava escuro. Lila tinha saído do carro. A porta ao seu lado estava entreaberta. Abri a minha, olhei ao redor. Os carros estacionados estavam todos cheios. Uns tossiam, outros se lamentavam no sono. Nenhum sinal de Lila. Fiquei nervosa, segui na direção do túnel. Encontrei-a não longe da bomba de gasolina de Carmen. Caminhava entre fragmentos de cornijas e outros detritos, olhando para cima, rumo às estrelas de sua casa. Ao me ver, estava com um ar constrangido. Eu não estava bem, disse. Me desculpe, enchi sua cabeça de bobagens. Menos mal que estávamos juntas. Esboçou um meio sorriso de incômodo, disse uma das tantas frases quase incompreensíveis daquela noite. Menos mal. É um borrifo de perfume que sai quando se aperta o sofrador. Estremeceu. Ainda não estava bem e a convenci a voltar para o carro. Em poucos minutos tornou a dormir. Assim que amanheceu, a acordei. Estava calma, queria se explicar. Falou, minimizando. Você sabe que eu sou assim, de vez em quando há algo que me aperta aqui no peito. E falei. Não é nada, são períodos de cansaço. Você está cuidando de muita coisa ao mesmo tempo. De todo modo, foi horrível para todo mundo. Não acabava nunca. Balançou a cabeça. Eu sei como é. Eu sei também como eu sei que sou. Tentamos nos organizar, achamos um jeito de entrar na casa dela. Fizemos um grande número de telefonemas, mas ou não conseguíamos linha ou o telefone chamava inutilmente. Os pais de Lila não atenderam os parentes de Avelino que poderiam dar notícias de Enzo e de Enaro. Não atendia ninguém no número de Nino. Os amigos dele não respondiam. Mas falei com Pietro, que tinha acabado de saber do terremoto. Disse a ele que ficasse com as meninas por uns dias, o tempo de ver e se o perigo tinha passado. Porém, quanto mais as horas passavam, mais a dimensão do desastre crescia. Nosso susto não foi à toa. Lila murmurou, como para se justificar. Você viu? A terra estava para se partir em duas. Estávamos onzas de cansaço e de emoção, mas mesmo assim circulávamos a pé pelo bairro e pela cidade enlutada, ora muda, ora estreada pelo som irritante das sirenes. Conversamos muito para acalmar nossa ansiedade. Onde estava Nino? Onde estava Enzo? Onde estava Genaro? Como minha mãe estava? Aonde Marcelo Solara levara? Onde estavam os pais de Lila? Percebi que ela precisava voltar aos instantes do terremoto, não tanto para narrar de novo seu efeito dramático, mas para senti-los como um coração novo em torno do qual pudesse reorganizar a sensibilidade. Incentivei-a toda vez que pude e tive a impressão de que, quanto mais retomava o controle de si, mais se tornavam evidentes a destruição e a morte de cidades inteiras do Sul. Em pouco tempo ela começou a falar do terror sem se envergonhar e me tranquilizei. Mas, de qualquer modo, algo de indefinido permaneceu nela. O passo cauteloso,
uma velatura apreensiva na voz. A memória do terremoto durava. Nápoles a represava. Somente o calor ia se desprendendo, como um sopro enevoado que se erguia do corpo da cidade de sua vida lenta e rouca. Chegamos ao portão da casa de Nino e Eleonora. Bati por muito tempo, chamei e nenhuma resposta. Lila ficou a 100 metros, me olhando, a barriga esticada, pontuda, um ar carrancudo. Falei com o sujeito que estava saindo com 2 malas. Ele disse que todo o prédio estava vazio. Fiquei ali um momento, não me decidia a ir embora. Espiei a figurinha de Lila. Me lembrei de que me dissera e sugerira pouco antes do terremoto. Tive a impressão de que uma legião de demônios a perseguia. Usava Enzo, usava Pasquale, usava Antônio. Plasmava Afonso. Dobrava Michele Solara, arrastando-o num amor louco por ela, por ele. E Michele se contorcia tentando se livrar, demitia Afonso. Fechava a loja da Piazza de Martiri, mas inutilmente. Lila o humilhava, continuava humilhando, o subjugava. Quem sabe quantas coisas ela agora conhecia sobre as transações dos 2 irmãos. Tinha examinado seus negócios quando recolhera dados para o computador. Estava a par até do dinheiro da droga. Era por isso que Marcelo o odiava. Era por isso que Elisa a odiava. Lila sabia de tudo. Conhecia tudo por puro e simples medo de qualquer coisa viva ou morta. Conhecia-se, sabe-se lá quantas histórias ruins a respeito de Nino. Parecia-me dizer à distância: deixe ele para lá. Ambas sabemos que ele foi a algum lugar seguro com a família e se lixou para você. O que se mostrou substancialmente verdadeiro. Enzo e Gennaro voltaram ao bairro de noite, aflitos, transtornados, com a aparência de sobreviventes de uma guerra atroz e uma única preocupação: saber como Lila estava. Janino reapareceu vários dias depois. Parecia ter voltado das férias. Estava completamente confuso, ele me disse. Peguei meus filhos e fui embora. Os filhos dele. Que pai responsável. E aquele que eu estava na barriga? Contou com seu tom debochado que tinha se refugiado com os meninos, Eleonora e os sogros numa vila da família, em Minturo. Fiquei com a cara amarrada, mantive-o afastado por dias, não quis vê-lo, fui cuidar de meus pais. Soube pelo próprio Marcelo, que voltou sozinho ao bairro, que os levava a um lugar seguro em companhia de Elisa e Silvio, numa propriedade que tinha em Gaeta, outro salvador de sua família. Nesse meio tempo, voltei sozinha à casa da Viataço. Agora fazia muito frio, o apartamento estava gelado. Examinei as paredes uma a uma, não encontrei rachaduras. Mas à noite eu tinha medo de dormir. Temia que o terremoto voltasse e estava contente que Pietro e Doriana estavam aceitando ficar mais um pouco com as meninas. Depois veio o Natal. Não resisti. Fiz as pazes com Nino. Fui buscar Dedê e Elsa em Florença. A vida recomeçou, mas como uma convalescência cujo fim eu não via. Agora, sempre que encontrava Lila, sentia de sua parte uma oscilação de humor, especialmente quando assumia tons agressivos. Olhava-me como se dissesse: você sabe o que há sob cada palavra minha. Mas eu sabia mesmo? Atravessava ruas bloqueadas ou passava ao lado de 1000 edifícios inabitáveis, reforçados por escoras robustas. Muitas vezes me via em meio aos estragos da ineficiência mais torpe e cúmplice. E pensava em Lila, em como ela voltara imediatamente a trabalhar, manipular, mudar, tripudiar, agredir. Eu me lembrava do terror que a aniquilara em poucos segundos. Via os vestígios daquele horror e daquele terror no gesto já costumeiro de manter as 2 mãos com os dedos abertos em volta da barriga. E me perguntava apreensiva: quem é ela agora? Em que pode se transformar? Que reações pode ter? Certa vez, lhe disse como para confirmar que um mau momento havia passado. O mundo voltou ao lugar. Ela rebateu com escárnio. Que lugar? No último mês de gravidez, tudo ficou muito difícil. Nino pouco aparecia, precisava trabalhar, e isso me exasperava. As raras vezes em que aparecia, eu era grosseira e pensava: estou feia, ele não me deseja mais. E era verdade, eu mesma já conseguia me olhar no espelho sem sentir desgosto. Estava com as bochechas inchadas e um nariz enorme. O peito e a barriga pareciam ter devorado o resto do corpo. Me via sem pescoço, com as pernas curtas e os tornozelos grossos. Tinha me transformado em minha mãe, mas não a de agora, que era uma velhinha magra e aterrorizada.
Parecia bem mais a figura raivosa que eu sempre temera e que agora só existia em minha memória. Aquela mãe perseguidora redespertou. Começou a agir por meu intermédio, desabafando por causa do cansaço, das angústias, da pena que a mãe moribunda me infligia com sua fragilidade, o olhar de pessoa que está para se afogar. Tornei-me intratável. Qualquer contratempo me parecia uma conspiração. Acabava muitas vezes aos gritos. Nos momentos de maior tristeza, tive a impressão de que os estragos de Nápoles também tivessem se instalado em meu corpo, que estivesse perdendo a capacidade de ser simpática e cativante. Pietro me ligava para falar com as meninas e eu era fria. Me ligavam da editora ou de algum jornal e eu protestava, dizia: Estou no 9º mês, não me sinto bem, me deixem em paz. Piorei também com minhas filhas, não tanto em relação a Dedê, que com sua mistura de inteligência, afeto e lógica implacável não me causava estranheza, já que se parecia com o pai. Foi Elsa quem começou a me irritar pela maneira como, de bonequinha terna que era, estava se tornando em um ser de traços desfocados, de quem a professora não parava de se queixar, acusando-a de esperta e violenta, ao passo que eu mesma, em casa ou na rua, a censurava continuamente por ela sempre querer brigar e se apropriar das coisas dos outros, e em vez de devolvê-las, quebrá-las. Somos um belo trio de mulheres, dizia comigo. É óbvio que Nino queira ficar longe, que prefira Eleonora, Albertinho e Lídia. Quando à noite não conseguia dormir, com o bebê se agitando na barriga, quase como se fosse feito de bolhas de ar em ebulição, torcia que, para contra toda previsão, aquele novo filho fosse menino e se parecesse com ele, que lhe agradasse, que o amasse mais que os outros filhos. Porém, por mais que eu me esforçasse para voltar à imagem que preferia de mim, sempre quis ser uma pessoa equilibrada, que domava sabiamente os sentimentos mesquinhos ou até violentos. Naqueles dias finais não conseguia me estabilizar em nenhum momento. Atribuía a culpa ao terremoto, que a princípio pareceu me perturbar pouco, mas que talvez tivesse calado mais fundo, bem dentro da barriga. Quando atravessava de carro o túnel, era tomada pelo pânico, temia que o novo tremor o fizesse desabar. Quando passava do viaduto da Corso, que já vibrava normalmente, acelerava para escapar ao tremor que podia despedaçá-lo de uma outra hora para outra. Naquela fase, parei até de lutar contra as formigas que com frequência e de bom grado apareciam do banheiro de casa. Parecia deixá-las vivas e observá-las. Afonso afirmava que elas sentiam antecipadamente a catástrofe. Mas não foram só os efeitos do terremoto que me desorientaram. As meias palavras de Lila também contribuíram para isso. Agora eu observava se nas ruas havia seringas como as que acontecera de encontrar distraidamente nos tempos de Milão. E se por acaso eu topava com elas nos jardinzinhos do bairro, era tomada por uma névoa raivosa. Me dava vontade de ir brigar com Marcelo e com seus irmãos, mesmo sem ter clareza quanto a que argumentos usaria. Assim, acabei fazendo e dizendo coisas idiosas. Um dia respondi com maus modos à minha mãe, que vivia me perguntando se eu tinha falado com Pepe e Diane sobre Lila. Mãe, Lila não pode contratá-los, já que tem um irmão que é drogado e também teme por Genaro. Não despejem nela todos os problemas que vocês não conseguem resolver. Ela me olhou estarrecida. Nunca havia feito nenhuma menção à droga. Eu tinha dito uma palavra que não se podia pronunciar. Mas se noutros tempos ela teria desandado a berrar em defesa de meus irmãos e contra minha insensibilidade, agora se fechou num canto escuro da cozinha e não deu um pio. Tanto que fui eu que lhe murrei arrependida. Não se preocupe. Vamos, a gente acha uma solução. Que solução? Compliquei ainda mais as coisas. Localizei Pepe nos jardinzinhos. Vai saber onde Diane estava. E o recriminei, dizendo que era feio ganhar dinheiro com o vício dos outros. E falei, vá fazer qualquer trabalho, mas este não. Acaba com você e mata a mãe de preocupação. Durante todo o tempo ele limpou as unhas das mãos direitas com a unha do polegar da esquerda, e enquanto isso, ficou me ouvindo de olhos baixos, submisso. Tinha 3 anos a menos que eu e se sentia o irmão menor diante da irmã mais velha, que se tornara uma pessoa importante. Mas isso não o impediu de, no fim, me dizer com um risinho: sem meu dinheiro, mamãe já estaria morta. E foi embora com um discreto sinal de despedida. Aquela resposta me deixou ainda mais nervosa.
Deixei passar um dia ou dois e me apresentei a Elisa, esperando encontrar também Marcelo. Fazia um frio terrível, as ruas do bairro novo estavam tão maltratadas e sujas quanto a do bairro velho. Marcelo não estava, a casa era uma bagunça. Minha irmã se incomodou e me incomodou o seu desleixo. Não estava limpa nem vestida, só prestava atenção no filho. Quase gritei com ela. Diga a seu marido, e calquei a palavra marido, apesar de não serem casados, que ele está arruinando nossos irmãos. Se quer vender droga, que o faça pessoalmente. Falei assim mesmo em italiano. Ela empalideceu e disse: Helena, saia já da minha casa. Com quem você acha que está falando? Com os snobs que você conhece? Vá embora. Você é uma metida, sempre foi. Assim que tentei replicar, ela gritou: Não apareça nunca mais aqui bancando a professorinha com o meu Marcelo. Ele é uma boa pessoa, devemos tudo a ele. Se eu quiser, compro você, aquela puta da Lina e todos os merdas que você tanto aprecia. Cada vez mais me enredei no bairro que Lila me fizera escrever e me dei conta muito tarde de que estava mexendo em assuntos difíceis de resolver. Aliás, violando uma regra que me impus ao voltar para Nápoles: não me deixar absorver pelo lugar onde nasci. Numa tarde em que eu tinha deixado as meninas com Mirella, primeiro fiz uma visita à minha mãe. Depois, não sei se para me acalmar ou debelar a agitação que sentia, passei no escritório de Lila. Ada abriu a porta e me fez festa. Lila estava fechada em seu gabinete, discutindo em voz alta com o cliente. Enzo tinha ido a não sei que empresa acompanhado de Rino, e ela se sentiu na obrigação de me fazer companhia. Entreteve-me com histórias sobre Maria, a filha, que já estava grande e ia muito bem na escola. Mas em seguida o telefone tocou. Ela correu para atender e então chamou Afonso. Linute está aqui. Venha. Com certo embaraço, meu ex-colega de escola, mais feminino que nunca, mas de maneiras extremas, no penteado, nas cores da roupa, me fez entrar num pequeno ambiente despojado. Para minha surpresa, Michele Solar estava lá. Há séculos não o encontrava, e um mal-estar se instalou entre nós três. Ele me pareceu muito mudado. Estava grisalho e o rosto parecia marcado, embora o corpo continuasse jovem e atlético. Mas o mais estranho é que se mostrou constrangido da minha presença, algo totalmente anômalo e muito distante de seu comportamento habitual. Antes de tudo, ficou de pé quando entrei. Além disso, foi gentil, mas falou pouquíssimo. A conversa debochada que sempre o caracterizara havia sumido. Olhou para Afonso várias vezes, como se pedisse ajuda, mas logo tirou os olhos dele, como se só o fato de olhá-lo pudesse ser comprometedor. E Afonso não se mostrou menos incomodado. Ajeitava continuamente o belo cabelo comprido, estava e estalava os lábios buscando algo para dizer, e logo a conversa murchou. Os instantes me pareceram frágeis. Fiquei nervosa, mas não entendia por quê. Talvez me irritasse o fato de se esconderem de mim, logo de mim, como se não fosse capaz de compreender. Eu, que tinha frequentado e frequentava ambientes bem mais avançados que aquela saleta suburbana, que tinha escrito um livro elogiado até no estrangeiro sobre como as intimidades sexuais eram instáveis. Senti na ponta da língua a vontade de exclamar: Se entendi bem, vocês são amantes. E só não o fiz por medo de ter me equivocado quanto às alusões de Lila. Mas o certo é que não suportei o silêncio e falei muito, levando a conversa para essa direção. Disse a Michele. Guilhola falou que vocês se separaram. Sim, eu também me separei. Eu sei. E sei também com quem se juntou. Você nunca gostou de Nino, não é? Não, mas a gente tem que fazer o que gosta, senão adoece. Ainda estar em Posilipo? Afonso se intrometeu cheio de entusiasmo. Sim, a vista de lá é linda. Michele o olhou com fastio e disse: Estou bem. Repliquei: Nunca se está bem sozinho. Melhor só que mal acompanhado, respondeu. Afonso deve ter percebido que eu estava prestes a dizer algo desagradável a Michele e tentou atrair minha atenção para si. E exclamou: Eu também estou me separando de Marisa, disse, e contou em muitos detalhes certas brigas com as esposas por causa de dinheiro. Não fez nenhuma menção a amor, sexo, nem a traições dela. Em vez disso, continuou insistindo na questão do dinheiro, falou obscuramente sobre Stefano e aludiu apenas ao fato de Marisa ter passado a perna em Ada.
Nas palavras dele, a esposa parecia uma mera conhecida sobre quem se podia falar com ironia. Olha só a dança das cadeiras, disse rindo. Ada tirou Stefano de Lila e Marisa agora o está levando a dela. Ha, ha, ha. Fiquei ouvindo e aos poucos redescobri, mas como se puxasse de um poço fundo, o velho companheirismo dos tempos em que nos sentávamos no mesmo banco da escola. Mas só então entendi que, mesmo nunca tendo me dado conta de suas diversidades, eu me afeiçoara a ele justamente porque não era como os outros meninos, por aquele anômalo estranhamento quanto às atividades viris do bairro. E agora, enquanto falava, descobri que aquele laço ainda durava. Já Michele me incomodou cada vez mais, mesmo naquela ocasião. Mastigou umas vulgaridades sobre Marisa, se irritou com a conversa de Afonso, a certa altura o interrompeu quase com raiva no meio de uma frase, e me perguntou sobre minha mãe. Sabia-se que ela estava doente. Afonso se calou imediatamente, enrubescendo, e eu desandei a falar de minha mãe, enfatizando de propósito como ela estava preocupada com meus irmãos, e falei: ela não gosta que Pepe e Guiane trabalhem para o seu irmão. Qual o problema com Marcelo? Isso eu não sei, me diga você. Soube que agora você tem desavenças com ele. Ele me olhou quase embaraçado. Soube errado. De todo modo, se sua mãe não gosta do dinheiro de Marcelo, pode mandá-los trabalhar sob as ordens de qualquer outro. Estive a ponto de rebater aquele sob as ordens. Meus irmãos sob as ordens de Marcelo, sob as ordens dele, sob as ordens de qualquer outro. Meus irmãos. Aqueles que eu não ajudei a estudar e que agora, por culpa minha, estava sob as ordens. Sob? Nenhum ser humano devia estar sob algo, muito menos sob as ordens de Solara. Fiquei ainda mais aborrecida e com vontade de brigar, mas Lila apareceu. Olha, quanta gente, disse, e se dirigiu a Michele. Você precisa falar comigo? Sim. É coisa demorada? É. Então converso primeiro com Helena. Ele fez um sinal tímido de concordância. Levantei e disse a Michele, mas tocando o braço de Afonso como se impelisse para o outro. Numa dessas noites me convidem a posipilo. Estou sempre sozinha. Se quiserem, eu cozinho. Michele escancarou a boca, mas não emitiu um som. Já Afonso interveio ansioso. Não precisa, eu cozinho bem. Se Michele nos convidar, eu mesmo faço tudo. Lila me levou embora. Ficou comigo em sua sala por um bom tempo, conversamos de amenidades. Ela também já estava perto de completar 9 meses, mas parecia que a gravidez não era mais um peso. Me disse divertida, apoiando da base da barriga a mão em copa. Finalmente me habituei a ela, estou bem. Quase, quase seguro beber aqui dentro para sempre. Com uma vaidade que raramente demonstrara, ficou de perfil para que eu a admirasse. Era alta, sua figura exulta, tinha belas curvas, a do seio pequeno, a do ventre, a das costas e dos tornozelos. E disse com uma ponta de vulgaridade: Enzo gosta mais de mim grávida. Que chatice a tabelinha. Pensei. O terremoto lhe pareceu tão terrível que agora para ela cada segundo é uma incógnita e gostaria que tudo parasse, até a gravidez. De vez em quando eu olhava o relógio, mas em nenhum momento ela se preocupou com Michele, que estava esperando. Ao contrário, parecia perder tempo comigo de propósito. Não veio por assunto de trabalho. Ela disse quando lhe recordei que ele estava aguardando. Faz de conta, procura pretextos. Pretextos para quê? Pretextos. Mas fique fora disso. Ou você cuida de suas coisas, ou são assuntos que você deve tratar com seriedade. Aquela frase sobre o jantar com Posilipo, por exemplo, talvez fosse melhor não ter dito nada. Fiquei sem jeito. Falei que era um período de tensão permanente. Contei do confronto com Elisa e Pepe. Disse que tinha intenção de enfrentar Marcelo. Ela balançou a cabeça e reiterou. Não são assuntos em que você mete o bico e depois volta atrás. Não quero que minha mãe se vá com essa preocupação pelos filhos. Acalme-a. Mas como? Ela sorriu. Com mentiras. Mentiras são melhores que tranquilizantes. Mas naqueles dias de mau humor eu não era capaz nem de mentir direito, só porque Elisa foi dizer à minha mãe que eu a ofendera e por isso não queria mais manter relações comigo, só porque Pepe e Guiane gritaram com ela que nunca mais deveria ousar me mandar falar com eles como um policial.
Por fim, me decidi a lhe contar uma mentira. Falei que tinha conversado com Lila e que Lila prometeu que cuidaria de Pepe e Guiane, mas percebeu que eu estava pouco segura e me disse sombria: Sim, tudo bem, vá para casa, vá. Você tem as meninas. Fiquei furiosa comigo. Nos dias seguintes percebi que estava ainda mais inquieta. Resmungava que queria morrer logo. Porém, quando a levei ao hospital, ela se mostrou mais confiante. Ela me ligou, disse com sua voz rouca e dolente. Quem? Lila. Fiquei boquiaberta com a surpresa. E o que ela disse? Que eu posso ficar tranquila. Ela vai cuidar de Pepe e Guiane. Em que sentido? Não sei, mas se ela me prometeu, isso quer dizer que vai achar uma solução. Com certeza. Nela eu confio. Ela sabe como agir. Claro. Viu como está bonita? Vi sim. Me disse que se tiver uma menina, a chamará de Núzia, como a mãe dela. Vai ter um menino. Mas se for menina, vai chamá-la de Núzia. Reiterou e enquanto falava, não olhava para mim, mas para as outras caras sofredoras na sala de espera. E falei: Eu com certeza vou ter uma menina. Basta ver minha barriga. E então? Fiz esforço para prometer. Se for, vou dar o seu nome a ela, não se preocupe. E resmungou. O filho de Sarratori vai querer que se chame como a mãe dele. Neguei que Nino tivesse influência nesse quesito. Naquela fase, só o nome dele já me irritava. Tinha sumido, estava sempre ocupado. Mas justo no dia em que fiz aquela promessa à minha mãe à noite, enquanto estava jantando com as meninas, ele apareceu de surpresa. Mostrou-se alegre, fez de conta que não notou que eu estava magoada. Jantou com a gente, ele mesmo levou Dedê e Elsa para a cama entre historietas e brincadeiras. Esperou que adormecessem. Sua superficialidade desenvolta piorou ainda mais meu humor. Agora tinha dado uma escapada, mas depois sumiria de novo, quem sabe por quanto tempo. O que ele temia que me vissem as dores quando estivesse em casa enquanto dormia comigo? Que se visse na obrigação de me acompanhar à maternidade? Que então dissesse e dissesse de dizer a Eleonora: preciso ficar com Helena porque ela está tendo um filho? As meninas dormiram. Ele reapareceu na sala, me fez muitos carinhos, se ajoelhou na minha frente, me beijou a barriga. Num lampejo, Mirko me voltou à memória. Quantos anos devia ter agora? Uns 12? O que você sabe de seu filho? Perguntei sem preâmbulos. Naturalmente ele não entendeu. Achou que eu estivesse falando do bebê que eu tinha na barriga. Sorriu desorientado. Então especifiquei, traindo com prazer uma promessa que tinha feito anos atrás. Estou falando do filho de Silvia, Mirko. Eu o conheci, ele é idêntico a você. E então, você o assumiu como pai? Algum dia se preocupou com ele? Franziu o senho e se levantou. Às vezes não sei o que fazer com você. Fazer o quê? Explique-se. Você é uma mulher inteligente, mas de vez em quando se torna outra pessoa. Defina melhor. Irracional? Idiota? Deu um sorrisinho e fez um gesto como para enxotar um inseto irritante. Você dá muita importância a Lila. O que Lila tem a ver com isso? Ela lhe envenena a cabeça, os sentimentos, tudo. Aquelas palavras me fizeram perder definitivamente a paciência, falei. Esta noite quero dormir sozinha. Não se opôs. Com o ar de quem, para não criar caso, se submete a uma grave injustiça, fechou devagar a porta atrás de suas costas. 2 horas depois, enquanto perambulava pela casa sem vontade de dormir, senti pequenas contrações, como se fossem dores menstruais. Liguei para Pietro, sabia que continuava a passar as noites estudando, e disse a ele: Estou sentindo as primeiras contrações. Amanhã venha buscar Dedê e Elsa. Mal pus o telefone no gancho e me desceu pelas pernas um líquido quente. Peguei a bolsa em que há tempos guardara o essencial e não tirei o dedo da campainha dos vizinhos até que abriram a porta. Com a Antonella, eu já tinha um acordo prévio e, embora ainda estivesse meio dormindo, não se assustou e disse a ela: Chegou a hora, deixo as meninas com você. De repente a raiva passou e toda a ansiedade.